Eu acho que piada é piada Muito e bem. isso é a vida. Deixa eu falar uma coisa Tadinho pra do Felipe. vocês. Nós vamos começar agora a discussão sobre Léo Lins do ponto de vista também jurídico, porque pra você aí, assim como eu, talvez você não seja advogado, certo? E aí você não entende direito o que tá rolando, o que vai acontecer. A gente viu lá a notícia que a juíza mandou prender 8 anos de Léo Lins. Mas será que ele vai ser preso? Vocês sabem muito bem que o Léo foi condenado a mais de 8 anos de prisão, mas a notícia que eu tenho para dar para vocês é: ele ainda não vai ser preso. Ele tem o direito de recorrer em liberdade e a execução da pena só acontece se a condenação for mantida em todas as instâncias, o que os advogados chamam de trânsito em julgado. Enquanto isso, a defesa deve interpor recursos à segunda instância. E a decisão atual também inclui a multa que a gente trouxe para vocês e a indenização por danos morais coletivos. E aí o que nós fizemos? Nós fomos atrás do advogado que mais trabalha no planeta Terra. Sim, ele é advogado de Danilo Gentili. É um cara que merece assim ganhar o Oscar da advocacia. E ele vai comentar para a gente todos esses detalhes em relação à condenação do Léo e a gente vai trazer aqui para a nossa discussão. A gente começa sobre o que a gente pode esperar dessa condenação e desse processo. Vamos ver o que o Dr. Maurício falou. Bom dia, caríssimo Paulo Matias. Bom dia, ouvintes do programa Além da Notícia. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse caso do comediante Léo Lins, não é? O primeiro ponto que precisa ficar claro é o seguinte: Léo Lins tem contra si uma sentença de primeiro grau, ou seja, essa sentença poderá ser revisada pelo Tribunal Regional Federal e a decisão do Tribunal Regional Federal pelo Superior Tribunal de Justiça e, eventualmente, em razão dessa matéria sensível que é a liberdade de expressão e a liberdade artística, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que nós temos é uma decisão de primeiro grau. A Constituição brasileira assegura que ninguém será considerado culpado a não ser depois que transitar em julgado uma sentença penal condenatória. O que significa isso? O Léo só será considerado culpado desse crime que lhe é imputado se essa decisão for mantida em todos os graus de jurisdição, não é? E não houver mais recurso cabível contra ela. É esse o ponto que precisa ficar bem claro. Então esse processo está apenas... Só para seguir aqui, a possibilidade de prisão ela depende desses resultados dos recursos que o Dr. Maurício explicou agora. Se a condenação for confirmada, ele vai ter que cumprir pena em regime fechado por determinação da lei. A substituição das penas alternativas não foi concedida justamente pelo montante dessa pena. Ainda assim, gente, até que todas as instâncias se manifestem, ele permanece em liberdade. Agora o Dr. Maurício Bunazar vai falar pra gente quais são as chances reais dele ser condenado a essa pena, que eu acho que é o que todo mundo tá querendo saber. O Léo Lins vai ser preso mesmo ou não? Dá uma olhada. Se vocês me perguntarem assim, há um risco efetivo do Léo Lins ser preso ou dessa sentença ser mantida, eu arrisco dizer que não há um risco efetivo. Por quê? Primeiro porque essa decisão, com todo respeito à magistrada prolatora, a quem não conheço, essa sentença ela não guarda correspondência com outras decisões da jurisprudência brasileira, perfeito? A jurisprudência brasileira, ela sempre foi muito firme na defesa da liberdade de expressão. Eu sei que isso parece hoje chocante de se dizer e há algumas decisões que nos levam a duvidar da manutenção dessa linha de pensamento, mas a verdade é que a liberdade de expressão é prestigiada pelos tribunais brasileiros, não é? E aqui há um agravante importantíssimo. O Leonardo Lins, ele fez essa apresentação dele, não é? Num teatro, num palco, num show de comédia. Ou seja, ele estava exercendo a sua profissão de artista. De artista. Ponto final. Quando nós dizemos que ele estava exercendo a sua função de artista, nós queremos dizer o quê? Ele conta com uma proteção constitucional especialíssima, que é a proteção da liberdade artística, que é no nosso sistema constitucional praticamente ilimitada. O que a Constituição diz digo textualmente a vocês, a atividade artística será submetida ao quê? Faixa etária. Eu vou indicar, indicação de faixa etária. Isso aqui é apropriado para a cidade, não é apropriado para essa.
e acabou. Eu não posso censurar a obra artística. Evidentemente que eu não posso censurar a obra artística. Então, o que o Leonardo estava fazendo ali era uma atividade artística. Ah, mas aquelas piadas não podem ser consideradas arte. Alto lá, não é? Não cabe ao judiciário dizer o que é esteticamente artístico ou não. Isso é problema do público, não é? Eu tenho uma frase que eu repito: quem julga piadas é o público, não é? Os tribunais são chamados a decidir se uma dada conduta é lícita ou ilícita. Eles não são chamados a decidir se algo é artístico ou não artístico. O valor artístico não é de competência do tribunal decidir. Com todo respeito, evidentemente, a todos os tribunais. Tá aí, gente. Essas são as duas primeiras perguntas que a gente fez ao Dr. Maurício Bunazar. Ele está dando a avaliação dele, mas eu também quero ouvir nessa história Carla Albuquerque, Luana e nosso queridíssimo Felipe Reis. E se o Fefe quiser falar também, porque Fefe é comentarista deste programa, não é, Carla? Não, eu só sou o cara que faz piada agora, moleque. Mas assim, só quero falar um negócio pro Reis antes de começar. Ele tem um negócio aí que ele falou aí, ó, artística. Quase ilimitada, irmão. Né? Artística. Piada. Fala, Carla. Agora vai, passa pano. Doutor Bunazar é um grande jurista, um excelente advogado. Ele traz questões que são muito importantes, que a gente precisa discutir aqui em relação ao direito. Mas sabe o que a gente... Acho que nós todos deveríamos dar 10 passos para trás. Por quê? A gente está querendo que o direito resolva um problema que é social. Então, eu entendo que isso não é um problema do direito, é um problema da nossa sociedade. Quando nós estamos, quando ali, né, o direito pune, né, o Léo Lins, a gente tem que entender que é o que ele acabou de falar. Ele fez um show num teatro, ele vendeu esses ingressos, ele tinha plateia. E essa plateia que estava lá. Então, se eu tenho que punir o Léo Lins, eu tenho que punir a plateia também. Né? Então, a gente está tratando de uma questão social. Se nós entendemos que esse tipo de piada é aceitável, entende? De novo, a gente tem que parar para pensar sobre isso. Isso é matéria, isso é o direito que tem que resolver essas questões sociais, sim, porque, de novo, ele está realmente assegurado. Você pode não gostar da piada, tem todo o direito, não vá ao show, está tudo certo. Mas... constitucionalmente, ele está protegido. Ele tem ali o direito à liberdade de expressão artística. O doutor Bunazar não está errado. O que acontece? Desde que ele não fira nenhum direito, então, né, e aí, um crime, o que a juíza vai falar? E até a Luana pode explicar também. A juíza vai trazer a questão, né, da dignidade humana. Né? Então, assim, de novo, qual é o problema do nosso ordenamento jurídico? Isso a gente vai ver diversas vezes. Uma lei se esbarra com a outra. Qual lei que é mais importante? É a da dignidade humana, é a do direito artístico. A mesma coisa, às vezes, acontece. O que vale mais? É o Marco Civil da Internet? É o Estatuto da Criança e do Adolescente? O que vale mais? E, de novo, eu acho que a gente tem que dar 10 passos para trás. Por que nós estamos rindo, né, enfim, sim, desse tipo de piada? Deixa eu trazer a Luana aqui para discussão. Lu, queria que você fizesse um resuminho aí um pouco da tua avaliação geral e desse debate. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais respostas de perguntas do advogado Maurício Bunazar para ele tentar aí esclarecer para a gente o ponto de vista dele. Fala, Lu. Paulo, é a primeira vez que eu vou me manifestar sobre o assunto aqui, porque eu parto do pressuposto que um assunto complexo ele não tem uma resposta simples. Qualquer resposta simples que a gente tentar dar a esse assunto, ela está errada. Então, há uma complexidade muito grande sobre o tema. Há um debate que divide assuntos muito preciosos e que talvez estão sendo banalizados nessa conversa. Eu parto do seguinte pressuposto, que talvez se a gente tivesse, realmente, como a Carla falou, dentro de uma sociedade que já entendeu a seriedade do racismo, a gente não estava discutindo isso daqui, porque simplesmente o humorista não teria público para esse tipo de conteúdo. Se a gente tivesse uma sociedade que realmente combate o racismo,
A gente não estava aqui debatendo liberdade de expressão, porque ele não ia ter aonde fazer esse espetáculo. E nem lhe passaria na cabeça fazer isso. Porque ninguém pode negar o que eu vejo assim de forma muito ampla, e vi alguns humoristas que inclusive saíram em defesa. Estou vendo aqui no chat ao mesmo tempo que ninguém está discutindo que, de fato, o que ele fala ali é horroroso, é ofensivo, é preconceituoso. Inclusive, isso é deixado muito claro por ele nas falas do programa, né? Que eu tive aí a curiosidade de ler, de ouvir, de ver, para vir falar aqui. Ele, inclusive, fala: eu faço piadas ofensivas mesmo, tanto que já contratei alguém em Libras para poder ofender surdo e mudo. Ninguém tá discutindo isso, todo mundo chega à conclusão. Não, eu realmente acho que essas falas são problemáticas, são preconceituosas. E aí eu te pergunto, está autorizado, por meio de arte, a gente cometer, trazer falas preconceituosas? É isso que a gente tem que discutir. Será que eu não posso estar cometendo racismo por meio de piada? Porque o que é racismo no Brasil? Tá, foi definido por uma lei 776 de 89. O racismo ele poderia ter definido somente cor de pele. Não, ela definiu 5 grupos: cor, raça, etnia, religião, procedência nacional. Eu estou falando que tem uma lei desde 89 que vem tentando combater o racismo a minorias que, por força de discurso de ódio, têm sido vulgarizadas, marginalizadas e mortas dentro do nosso sistema. Então, partindo desse pressuposto da Lei 776 de 89, o que a gente viu, na verdade, foi que, mesmo existindo uma lei, nunca se puniu, nunca tentou se combater. Veio 97, a gente teve a inclusão da injúria racial contra a pessoa com deficiência, a injúria racial contra a pessoa idosa. Então a gente vai evoluindo na lei, porque a lei faz isso, Paulo. A lei, ela é um reflexo da sociedade. Ela vai se adequando aos desejos, ao que falta na sociedade. Talvez a gente não precisasse de uma lei de racismo se a gente não fosse um país racista. A gente não precisava de um Estatuto da Criança e Adolescente para proteger crianças e adolescentes se crianças e adolescentes não fossem vítimas de crime no país. Mas a gente precisa, porque isso é um reflexo da sociedade. Então, dentro disso, é uma discussão muito complexa, sabe, Paulo? Porque se de um lado você tem o direito à liberdade da expressão, eu também tenho garantido na Constituição Federal o combate ao racismo. Então, são 2 gigantes brigando aqui em cima. 2 gigantes estão brigando aqui em cima. E se todo mundo concorda que essa piada, ela não, ela é ofensiva, ela é preconceituosa, por que a gente ainda tem que ficar discutindo aqui as concepções criminais de uma fala que é preconceituosa, uma fala que é racista de alguma forma? O que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo falar aqui com todo mundo, é que numa sociedade que realmente tivesse levado a sério que o racismo mata, que o racismo é uma violência, a gente não precisaria estar aqui tendo essa discussão. A gente sequer precisaria de uma lei de racismo. Léo Lins sequer teria público para isso. Então a gente tem que parar de achar que o fato de eu estar fazendo isso por meio de piada, o fato de eu estar fazendo isso por meio de uma manifestação artística, vai ser um escudo para eu cometer qualquer crime. Senão, vamos fechar um teatro e tudo que eu fizer dentro do teatro eu vou trabalhar como uma ideia de artista, de expressão artística. E olha, eu sou democrática, tá? Eu não sou a favor de expressão artística nenhuma que venha praticar crimes, tá? Não sou nem a favor de um lado, nem a favor do outro. Eu acredito realmente que a gente precisa analisar sob essa estética. A gente vai deixar, então, esse escudo? Então, beleza, isso aqui é crime. Obrigado. Mas se for aqui, Sim. não vai ser crime. E é óbvio